escolhi a UCP para fazer o curso de fisioterapia porque eu era jogador de futebol. Eu jogava no Atlético. Aí eu machuquei o joelho, fui fazer fisioterapia de reabilitação. Gostei muito. E aí fui procurar as universidades. Na época, me falaram muito bem da UCP, da Universidade Católica de Petrópolis, e vim fazer o vestibular aqui pela Sesgan Rio. Isso em 1997, eu acho, 96. Bem, e aí fui fazer o curso, vim para a universidade, comecei a estudar, e aí acabei sendo monitor de anatomia, fiz vários amigos aqui na UCP, professores, e agora eu achei assim, foi um ambiente muito acolhedor, né? A universidade me acolheu muito bem, trouxe muita bagagem, muito conhecimento para mim, né, como profissional de fisioterapia. Então foi assim, eu escolhi o curso por causa da minha necessidade como paciente, eu precisava, e aí fui atendido por um fisioterapeuta, depois gostei da profissão, fui para a internet procurar, enfim, na época não tinha nem internet, aliás. Na verdade, na época eu procurei telefonar, enfim, e as pessoas me indicaram a UCP aqui na região do Rio. Passei no vestibular e vim fazer. E aqui fui muito bem aceito, acolhido, amado, né, e, poxa, tive total apoio dos professores, das pessoas que trabalham na secretaria, da cantina, enfim, gostei muito. A universidade me deu o maior suporte. Olha, eu recomendo a todas as pessoas que querem fazer um curso de fisioterapia que venham para o UCP. Venham para cá, porque tenho certeza que aqui vocês vão ter um ensino de qualidade, né? Vão ter uma acolhida, né? Vão ser amados aqui e tenho certeza que vão receber da UCP o melhor ensino possível para a sua graduação, para a sua pós-graduação. Eu acho que tem que vir para cá mesmo. Todo o ensinamento que a gente teve, né, tanto na parte teórica quanto prática, me proporcionou uma abertura de mercado impressionante, né? Pra você ter ideia, 4 meses antes de formar eu já tinha minha própria empresa, eu tinha minha própria clínica já em Belo Horizonte, né? Então assim, eu consegui já começar a atender e começar a atender bem, porque eu tive um suporte muito bom, né? Pra ter ideia, eu atendi durante 7 anos 6.522 pessoas, né, e com uma intensidade muito grande e com uma capacidade de trazer benefícios para essas pessoas. Mas tudo isso foi por causa da base. Eu tive uma base muito boa na Universidade Católica de Petrópolis. Quando eu formei em 2001, aqui eu casei. Casei, que a minha esposa é terapeuta ocupacional, formou na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu formei aqui na Universidade Católica de Petrópolis. E a gente começou a atender e o objetivo nosso, durante esse período inicial, que nós atendemos mais de 6.000 pacientes no Sistema Único de Saúde, durante os 7 primeiros anos, foi realmente, né, ter uma bagagem, ter experiência, enfim. E a gente começou a perceber que a intervenção terapêutica tinha ainda alguns problemas, os tratamentos convencionais de fisioterapia tradicional para a neurologia. A intensidade do treinamento era pequena, 50 minutos 2 vezes por semana, as formas de aplicação, né, do próprio protocolo em si do SUS e tal. Então tinha muitos problemas e às vezes a gente não tinha a resposta que a gente gostaria de ter, aquela resposta que a gente via na universidade, né, por causa dos artigos científicos e tal, a gente não conseguia reproduzir isso no dia a dia. Bem, e aí a gente começou então a monitorar quais eram os problemas relacionados à falta de performance de crianças e adolescentes, de pessoas com lesão no sistema nervoso central, inclui, por exemplo, adultos, né? Bem, aí monitoramos algo em torno de 5, 6 grandes problemas e a partir daí a gente começou a buscar soluções. A gente começou a estudar muito, fui para fora, em outros locais, enfim. Continuei com contatos com professores da UCP, Mônica Silento, a Gracinha, a própria Ave Regina, a Dulce, enfim. E aí a gente começou então a buscar soluções. Então, a primeira solução foi criar um método de tratamento chamado TRAIN, que é treinamento em reabilitação neurológica intensiva. Depois nós avançamos para criar um exoesqueleto, então é uma veste que tem um princípio baseado em tensigridade, né? E essa veste, que é um exoesqueleto, ele dá suporte externo para que as crianças e adolescentes, até adultos, possam ter uma postura melhor e uma melhor eficiência para se locomover, com menos gasto energético.
na questão da Trem Exoflex, eu tive uma grande parceria no início dela, que foi em 2010, 2011, com a Universidade Federal de Minas Gerais, né, através do departamento da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na figura do professor Sérgio Teixeira da Fonseca, que nos ajudaram muito na concepção teórica do exoesqueleto. Teve a nossa contribuição, teve a contribuição deles. Nesse mesmo momento eu abro uma empresa de biotecnologia e a gente então começa a produzir, fazer o produto, isso em 2011, tivemos vários protótipos, enfim. Até que agora, em fevereiro do ano passado, a gente lança esse produto, né, aqui no Brasil, numa versão beta, para que a gente pudesse ter uma experimentação prática da veste, do exoesqueleto. Isso é um produto único a nível, né, mundial. E a gente então começa a monitorar e usar esse exoesqueleto em 130 crianças no Brasil. Não é? Durante um período de um ano, que findou agora em fevereiro passado, nós usamos em 130 crianças e pudemos, não só crianças, mas crianças, adolescentes e adultos com sequelas de lesão neurológica. E a gente pôde observar vários benefícios. Primeiro, melhora da estabilidade postural, melhora, por exemplo, da qualidade do movimento, melhora do seu alinhamento postural e, logicamente, lá na ponta, uma melhora direta na funcionalidade. Então, a criança e o adulto, enfim, conseguem fazer mais coisas, conseguem ser mais independentes com o uso progressivo da veste. Né? Existe um protocolo de uso diário, né? Mas o que a gente tem visto hoje é um benefício muito importante desse exoesqueleto. Eu destaco que é uma tecnologia nacional, totalmente nacional, foi feito o pedido de patente no Brasil e em outros países, mas é uma tecnologia brasileira que tem um apoio muito importante da Universidade Federal de Minas Gerais, mas também um grande apoio por causa do próprio conhecimento que eu tive na Universidade Católica de Petrópolis. Então, a UCP, eu acho que de uma certa forma contribuiu muito por causa da minha formação, né, que eu tive aqui, e essa formação aqui me ajudou a alavancar, a levar esse conhecimento também nesse grupo de discussão para desenvolver esse exoesqueleto. Então, a experiência é muito positiva, foram pequenos ajustes que a gente teve que fazer nesse um ano, e agora a gente está lançando essa tecnologia aqui no Brasil. Nós já temos, ela está sendo aplicada em todos os estados, né? Nós temos hoje algo em torno de 83 clínicas no Brasil, enfim, e dissipando essa tecnologia, tentando chegar essa tecnologia na população que precisa. Quero destacar que o exoesqueleto que nós desenvolvemos, ele tem um preço barato, é um preço de custo final barato, e a gente consegue repassar isso para um preço de venda mais em conta. E esse preço, só para vocês entenderem a questão de valores, hoje existe um exoesqueleto nos Estados Unidos, que o princípio é diferente, mas ele é comercializado no Brasil por $2.500. Então, se a gente for pensar hoje, algo em torno de R$7.000, R$8.000. A gente conseguiu hoje, pelo menos, abaixar isso pela metade, e o objetivo é, daqui a pouco, conseguir vender uma veste dessa muito mais barata, usando até, por exemplo, o próprio Banco do Brasil. Né? Hoje o Banco do Brasil tem o BB Acessibilidade, que é um projeto até de financiamento de tecnologias assistivas, e a veste é uma tecnologia assistiva que a pessoa pode, de repente, pegar o recurso do banco, né, com uma taxa, acho que de 6% ao ano, e adquirir um produto de tecnologia assistiva dividindo em 60 vezes. Então o objetivo é esse, é tentar reproduzir uma veste eficiente, fazer uma veste eficiente, biologicamente inspirada, testada, reproduzir isso, colocar isso na ponta, que é para quem precisa, na população brasileira, tentar reduzir custos, né, e tentar chegar com um preço final muito mais acessível para que, enfim, as pessoas possam ter acesso à tecnologia. Eu tive a honra, né, de poder participar agora desse projeto de doar essa veste para a clínica e escola aqui da Universidade Católica de Petrópolis, né, para que as crianças possam começar a usar aqui e a gente acompanhar esse processo. E o que a gente busca aqui, com certeza, é felicidade. Felicidade da família, felicidade da criança. Eu acho que um sorriso de uma criança, um sorriso do pai, vendo o menino ficar em pé, vendo o menino conseguindo fazer alguma coisa que não conseguiria fazer se não fosse a veste, eu acho que isso aí paga todo o esforço, e a gente, como equipe, né, a gente fica muito contente com relação a isso. O exoesqueleto é biologicamente inspirado, a gente pegou aquilo que o corpo tem, né, e reproduzimos do lado externo do corpo, por isso um exoesqueleto. Ele é composto por uma camisa, uma calça, ele é composto por os nodos
que fazem as conexões. Esse nodo ele representa a nossa parte óssea, ele é colocado em pontos de referência no corpo humano. Isso aqui é um músculo artificial, né, uma tira miofacial, é um músculo artificial que faz a conexão com os nodos. Bem, então, a partir do momento que você faz a conexão com os nodos, você vai montando o seu exoesqueleto de acordo com a demanda que você precisa, né? E, logicamente, sempre cortando o excesso. Isso aqui você faz um arranjo todo no corpo, sempre mantendo um padrão que é triangular, que é uma interconexão entre as partes. Então, existe uma comunicação entre o pé até lá em cima no ombro, né? E sempre um grau de tensão, um grau de estresse na própria tira miofacial. Existe uma conexão que a gente põe no tênis, que é essa aqui, é uma alça de ligação. A gente prende isso aqui no tênis para que os elásticos, que são os músculos artificiais, façam a conexão até no pé, né? Então esse é um sistema, esse é o sistema complexo do exoesqueleto, que chama Training-Exoflex. Conhecimento científico, produção nacional, pesquisa nacional, e não usa um equipamento eletrônico, quer dizer, não tem atuador, né? Então você não tem gasto energético. Na verdade, quando o corpo nosso ele responde dessa forma. A maioria das coisas que a gente faz não tem gasto de energia. Quando a gente faz uma caminhada, se nós temos um padrão fisiológico típico, a gente consegue andar e quase não gasta energia. 65% das coisas que a gente faz, por exemplo, uma caminhada, é passivo. Somente 35% é ativo. Então, o nosso corpo conserva energia. A partir do momento que uma criança, por exemplo, com deficiência, ou um adulto com deficiência, um adulto que teve um acidente vascular, né, um derrame, uma criança com encefalopatia crônica, que é a própria paralisia cerebral, eles começam a ter uma alteração postural, né? Essa alteração postural traz um desarranjo postural de alinhamento, é como se fosse um pneu de carro. Toda vez que o pneu do carro, né, o carro está lá trepidando, você vai balancear o carro e vai equilibrar aquelas, né, aquelas forças que agem no pneu. Então você leva e faz o balanço do pneu e o alinhamento, para que o carro consiga fazer o seu percurso com o menor esforço possível. Da mesma forma é o exoesqueleto. Se uma criança e um adulto têm uma postura com uma falta de alinhamento, o que a gente faz com o exoesqueleto é botar de novo, colocar de novo no alinhamento correto para que ela volte a ter aquele princípio anterior, que é o quê? De máxima eficiência, de gastar menos energia. Portanto, é uma veste biologicamente inspirada e que praticamente maximiza ou potencializa aquilo que o corpo às vezes perdeu. Então, esse é o princípio da veste. O nosso corpo, se você apalpa o músculo, você vai ver que ele tem uma certa tonicidade, né? Isso aqui, essa tonicidade, é a tensão que o músculo tem. Quando a pessoa tem uma lesão neurológica, ela altera essa tensão. Ou essa tensão fica muito forte, ou essa tensão fica muito baixa, né? Então, o que o exoesqueleto faz? Ele tenta resgatar a ótima tensão que ele perdeu. Então, tendo essa ótima tensão, ele consegue propagar as forças melhor e tem mais eficiência para fazer os movimentos. Então, são tensores. E toda vez que você precisa ajustar essas tensões, você simplesmente regula e sempre corta o excesso. Então você aumenta a tensão ou diminui a tensão de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. O que a gente tem visto hoje com relação à montagem, até mesmo dessas crianças, é que a veste ela tem que ser individual. O que a gente tem acompanhado é que a veste seja individual e as correções são individuais. Vou dar um exemplo aqui claro, acho que todo mundo conhece. O aparelho ortodôntico, que é o aparelho para correção da arcada dentária. Ele é individual. Não tem como você tirar aquele aparelho e usar para uma outra pessoa. Por quê? Porque a distribuição da arcada dentária de uma pessoa é diferente da outra. As tensões que agem na boca é diferente de um para o outro. Então o aparelho é específico. E aí o que acontece? O dentista coloca o aparelho, depois ele vai fazendo a regulagem e a pessoa ela vai falando, ela vai comendo, então vai tendo padrão de uso e correção. Da mesma forma é o exoesqueleto. Coloca-se o exoesqueleto, faz o ajuste. Quem faz é o fisioterapeuta. E a criança ou o adulto vai usando dentro de um novo padrão. Então o princípio do aparelho ortodôntico é muito parecido com o princípio também que a gente utiliza aqui na veste.
Depende da gravidade. Lógico que quanto mais complexo, quanto mais limitado é em termos de movimento a criança ou o adulto, nós vamos precisar de um tempo maior. Hoje nós temos crianças usando o exoesqueleto 4 horas por dia, né? Então depende muito da gravidade, da severidade do comprometimento. Então tem que, né, avaliar bem, o fisioterapeuta tem que avaliar para saber realmente qual que é o tempo adequado de uso. Então, nós começamos esse processo agora, com um ano, né, nós conseguimos colocar essas vestes em 130 crianças, até para monitorar, para saber, para ter muita segurança com relação àquilo que a gente faz. A partir de agora, o novo passo da empresa é realmente aumentar o canal de distribuição, né? Hoje no Brasil nós estamos em todos os estados, né, com representantes, com fisioterapeutas que nos representam, com clínicas que nos representam, estamos também na América do Sul, e a gente começa a partir do ano que vem, Estados Unidos, Canadá, Singapura, enfim, a gente começa a enviar esse produto para outros locais. Mas o importante que eu acho que tem que deixar claro também é o fato de ajudar as pessoas. Eu acho que isso que é o fundamental, né? A questão de dinheiro, isso tudo ajuda porque você aumenta, né, a tecnologia de um produto, você melhora os processos, mas o benefício final da roupa, e eu acho que é isso que eu tenho que trazer também, que é importante, que eu recebi da UCP, da Universidade Católica de Petrópolis, foi isso. Foi ter esse princípio também, isso me ajudou, de ajudar o próximo, de estender, de ser grato. Então, e essa parceria agora com a UCP, a gente fica muito grato, porque aqui, além do próprio conhecimento científico, dos professores, a gente tem do outro lado o carinho e o apreço pelas pessoas, né, pela população que precisa, e isso a gente fica muito grato.